E aí, turminha, beleza? Fazendo esse teste aqui de áudio, de gravação, vamos lá. Seguinte, esse vídeo aqui é destinado para vocês. Vou estar postando no canal, no meu canal de pessoal, no YouTube, mas ele não tem a pretensão muito grande. A pretensão é básica para que vocês possam revisar antes da prova nossa alguns capítulos aí, alguns temas dos nossos conteúdos em sala de aula. Esse capítulo destinado a esse vídeo é o Iluminismo, né? O século XVIII, século das luzes. Então vamos iniciar aqui com uma pequena introdução, entender um pouco sobre esse mundo iluminista. Bom, corresponde à definição de iluminismo o seguinte movimento filosófico, né? Foi um movimento principalmente de filósofos intelectuais, de cientistas, que contrariava as bases do antigo regime. Quais seriam o antigo regime? O antigo regime era o regime monárquico, né, onde você tinha um rei como absolutista, né, como o rei como absolutismo monárquico. Ele tinha um poder total sobre a população. Quando foi isso? Século XVIII. Posteriormente a isso, você tem influências do iluminismo, mas ele ocorre principalmente, inicia ali no século XVIII. Onde? Inglaterra e França, né? Tem Inglaterra como início e tem a França como seu auge. Quem foi? O iluminismo ele representou basicamente a forma da burguesia interpretar o mundo. Então, a quem o iluminismo representava de fato? As ideias burguesas, certo? As características básicas para a gente compreender esse período iluminista, primeira, foi o racionalismo, ou seja, o pensamento racional, primeiro utilizar a razão e não a suposição, ou principalmente a religião no caso, né? Como a religião, até porque a religião ela tornava o rei, justificava o poder real, né? O rei ele era rei porque Deus queria, tinha um plano maior e cabia aos súditos obedecer plenamente, porque quem questionava o rei questionava a Deus. Dois, cientificismo, como eu falei, tem muito a ver com o racionalismo também, a ciência, a experimentação, né? Três, o anti-absolutismo, ou seja, esse é fundamental porque o iluminismo era um movimento filosófico, intelectual e científico que era totalmente contrário às ideias absolutistas, ou seja, eles não eram a favor do rei ser absoluto, ter poder absoluto. E anticlericalismo seria anti-clero, anti-religião. Né? A religião seria, no caso, ela emburrecia a população, ela tornava a população um pouco menos pensante, menos racional. E a quinta, defesa das liberdades individuais. Isso aí seria as propriedades, né? Propriedade intelectual e propriedade privada, no caso, de trabalho que nós vamos também acompanhar isso mais adiante. Quem seriam os principais representantes do iluminismo? Nós temos o primeiro aí, que é John Locke, inglês. Ele foi o precursor ali do movimento iluminista. Ele é considerado o pai do iluminismo. Ele defende os direitos naturais e inalienáveis dos homens, ou seja, esses direitos não poderiam deixar de ser preservados. Teriam que ser garantidos pelo Estado. Que seriam eles? A vida, né, um direito humano, liberdade e propriedade. O Estado ele tinha que garantir, ele na verdade existia somente para garantir, preservar esses direitos. Ele pensava também no liberalismo político, que seria a defesa da monarquia parlamentar, ou seja, uma monarquia constitucional. Nós vimos isso quando estudamos a Inglaterra, que se torna uma monarquia parlamentarista, ou seja, o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, porque tem uma constituição maior. E o conhecimento, que seria a experiência e a razão. John Locke defendia muito a busca pela razão, certo? Outro grande pensador do iluminismo seria o pai da economia, considerado pai da economia, Adam Smith, em inglês também. Ele pensava da seguinte forma, ele era contra a intervenção do Estado na economia, ou seja, quanto mais os homens fossem livres para tomar medidas econômicas, sem a deliberação do Estado, melhor. Livre concorrência, né? Ele pregava livre concorrência, a lei da oferta e da procura,
e a divisão do trabalho. Ele tem uma teoria do Adam Smith, seria a mão invisível do mercado. Para ele, isso significa dizer que o mercado ele se autorregula, não precisaria de Estado para regular o mercado, e a autoconcorrência faria a dinâmica do mercado. Ele também pensava que a ideia de riqueza para Adam Smith seria a riqueza do trabalho. O trabalho produzia a riqueza, a principal fonte de riqueza para Adam Smith é o trabalho. O chamado pai da economia, ele foi o precursor da ideia que está em grife aí, o liberalismo econômico, certo? Isso é o liberalismo econômico. É a ideia principal de Adam Smith, quando nós pensamos sobre o liberalismo econômico, vem da ideia de Adam Smith. Hoje se discute muito neoliberalismo e tal, mas esse é assunto para outro vídeo, tá bom? Principais representantes do iluminismo, aí nós temos agora a fisiocracia, que seria uma teoria econômica, que é uma versão francesa do liberalismo econômico, lembrando que o liberalismo econômico é uma versão de Adam Smith, inglesa, e a versão francesa tem algumas mudanças aí. Ela também pregava a não intervenção do Estado na economia, como a de Adam Smith, mas a riqueza dela, contrário da de Adam Smith, que era voltada ao trabalho, ou seja, o que produz a riqueza para Adam Smith é o trabalho, o que produz a riqueza para a fisiocracia, que seria a teoria da liberal econômica francesa, seria a agricultura, poder das terras, certo? Eles tinham um lema aí que é importante você observar, que é deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo anda por si mesmo, né? Será que isso já foi batido muito nos estudos atuais, mas tem gente que ainda defende esse posicionamento. O Montesquieu, ele pregava a divisão dos poderes, era um francês, pregava a divisão dos poderes. Por exemplo, nós temos no Brasil hoje um executivo, presidente da República, né, o legislativo, e o judiciário. O judiciário que tem a Suprema Corte, por exemplo, que tem o legislativo, que tem os parlamentares. Ele pregava também essa harmonia e autonomia entre os poderes, ou seja, os poderes são autônomos, eles decidem por si só, mas também ele tem que ter harmonia, eles têm que se conversar. Então, quando você fala em crise entre os poderes, significa dizer que o legislativo não conversa com o judiciário não conversa com o executivo, e o país vira uma bagunça. Talvez o Brasil esteja assim, porque nós temos 3 poderes que hoje não fazem o seu papel como deveriam fazer. E para Montesquieu, a submissão de todos perante a lei era fundamental. Ou seja, tinha que ter uma lei ali e todos tinham que se submeter a ela. Não tem ninguém acima da lei para Montesquieu. Tá? Voltaire, que é francês também, ele criticava o clero e a intolerância religiosa. Né? Até hoje nós existimos na nossa sociedade de certa forma não, muito. A nossa sociedade é muito intolerante religiosamente, infelizmente. Ele também pregava a igualdade jurídica, a liberdade de expressão e a monarquia ilustrada, tá certo? Algumas ideias diferentes aí de Montesquieu, mas também 2 franceses muito importantes para esse movimento iluminista. Rousseau, que é o mais importante, o mais influente, né? Ele pregava a soberania popular, o poder vinha do povo, emanava do povo, um tipo de pensamento democrático, né? Nasce o surgimento aí da democracia, do pensamento democrático, que a população necessitava que o Estado, os representantes que estivessem ali no Estado, eles estariam representando os direitos do povo, né? Então a soberania era popular, o povo que elegia os seus candidatos, que representariam as suas demandas e as suas aflições naquelas repartições ali, né? Nós temos aí Diderot, D'Alembert, que são enciclopedistas, que a enciclopédia ela surge com o movimento iluminista, que seria basicamente isso, é entender que assim, hoje nós temos acesso do Google, né? Tudo que você pesquisa você não precisa de enciclopédia, mas a enciclopédia ela parece atrasada demais para o tempo de hoje, porque se pesquisa tem uma dúvida de uma palavra, tem uma dúvida de um conceito, enfim, alguma coisa desse tipo, você vai lá na internet e digita bonitinho e você tem tudo nas mãos. Só que naquele período, o acesso à informação ele era precário, tá? Não existia como existe hoje. Então, ao criar livros que reunissem conhecimentos humanos, físicos, matemáticos, enfim, de todos os tipos, curiosidades, enfim, era uma revolução no período. Tá? As pessoas não tinham acesso à informação como tem hoje. Então, é difícil imaginar
uma população sem internet, por exemplo. É a mesma coisa que vocês tentarem imaginar isso. Uma população sem internet, uma população sem um local específico para pesquisar suas dúvidas. Então a enciclopédia ela surge para suprir essa necessidade da época e ela foi evoluindo com o tempo e hoje nós chamamos de Google, né? Bom, os déspotas esclarecidos. O que seria o despotismo esclarecido? Seria o que os reis absolutistas eles seriam influenciados pelo iluminismo, pelas ideias e pelo movimento iluminista, e eles promoviam reformas nos seus países, nas suas nações, mas não deixavam de lado o seu poder, né? Por exemplo, olha, nós vamos aderir a algumas ideias iluministas, como liberalismo, sei lá o que, né? Leis, constitucionalismo, mas o seguinte, eu não vou abrir mão do meu poder. Quem queria abrir mão do poder? Né? Quem queria deixar de ser rei quando em um período que o rei era tudo praticamente? Mas assim, a tentativa desses déspotas era, na verdade, uma tentativa de minar os movimentos e as rebeliões populares, né? Que as pessoas não queriam os poderes, achavam as cobranças, taxações de juros, impostos, no caso dos reis, muito injustas, e achavam o poder real com o tempo, né? As pessoas foram se esclarecendo com o conhecimento, o movimento iluminista, e as pessoas foram pensando, foram vendo que os reis eles eram motivo de atraso social. Então, para não sofrerem tantas rebeliões, né? Para não sofrerem terem tantos problemas com esse tipo de pensamento, alguns reis, alguns monarcas, eles aderiram às ideias iluministas e eles foram chamados de déspotas esclarecidos, perdão. Então isso foi o movimento do despotismo esclarecido. Era um movimento onde que alguns reis, com medo principalmente de alguma rebelião, né, que o tirasse do poder, eles aderiam a algumas ideias iluministas para poder agradar a população ali. Vamos ver os exemplos. Por exemplo, a Áustria, você tem o José II, que a medida que ele tomou foi o fim da escravidão e a relativa liberdade de imprensa, né? Isso não era comum. Na Rússia, Catarina II, que é a criação do ensino leigo e de uma universidade em Moscou, isso também não era comum, universidades, centros de estudo, enfim. Significa conhecimento, né? Conhecimento significa você aprender a questionar o povo, o poder. Porque, por exemplo, a educação no Brasil ela é muito ruim. E para quem é vantajoso que o Brasil continue com péssimas condições de educação? Para os políticos. Porque quando a população for bem educada, a população se torna esclarecida, conhece as leis, conhece seus direitos, enfim, e começa a exigir mais dos políticos. Então é melhor não educar o povo. Por isso que até hoje nós temos educação muito falha, né? Na Portugal, orientado pelo ministro de Pombal, Marquês de Pombal, José I, ele combate a influência inglesa na economia do seu país, ele incrementa também a produção industrial, combate a influência política da igreja, ataca também e expulsa, em muitos dos casos, os jesuítas. Na Espanha, Carlos III, que foi orientado pelo ministro Aranda, que reduziu a tortura, a influência da Inquisição no país e expulsou também os jesuítas. Né? Você vê que tem alguma relação entre eles. Bom, qual foi a importância do iluminismo? Bom, o iluminismo ele influenciou uma série de movimentos na Europa e que abalou definitivamente o antigo regime. O que seria o antigo regime, como eu disse no início desse vídeo, seriam as monarquias, né? Seriam as monarquias absolutistas, tá? Ele influenciou a Revolução Francesa, que vem depois, ele vem influenciar também a independência dos Estados Unidos. As ideias do iluminismo elas vão estar lá na Constituição, na formulação de nação dos Estados Unidos. Eles vão prezar pela liberdade econômica, pela liberdade de propriedade privada, enfim, é assunto também para outro vídeo, que nós vamos entender um contexto mais específico dos Estados Unidos, mas ele tem muito ele foi muito influenciado pelo iluminismo. Bom, outro ponto seria a base do pensamento contemporâneo, né? Hoje, nosso pensamento contemporâneo, tanto na política quanto econômica ou até mesmo na organização social, nosso pensamento tem muito de influência do iluminismo. Como eu disse em algum quadro anterior, eu falei que nossos poderes são divididos em executivo, legislativo e judiciário. Isso significa dizer que nós temos um pensamento iluminista, pelo menos nós herdamos
um pouco desse pensamento iluminista, tá? Um mapa mental aí do iluminismo, né, para vocês dão um print aí na tela e tira esse mapa bonitinho para poder dar uma revisão, tá certo? Então até a próxima aula. Adeus. Eu vou sair aqui da tela.